Fala pessoal, estamos começando mais um Resenha Podcast. Depois de um certo tempinho aí, né? Nossa pausa, a gente tá sempre entre idas e vindas, né? Estamos de volta, dessa vez é o nosso episódio de número 11 ou 12. Não adianta fazer muito suspense, né? Porque vocês sempre sabem, né? Quem são os nossos convidados, já vê na thumb ali. Mas hoje, com muita alegria, eu recebo a Aline Torres. E eu vou dar só uma lidinha no currículo aqui, coisa rápida, né? A Aline é formada em fisioterapia na Urcamp de Bagé, estudou em acupuntura na instituição do Instituto Brasileiro de Estudos Homeopáticos em São Paulo. Depois tem, que mais aqui? Pós-graduação em saúde pública e pós-graduação em administração pública. E também, além de fisioterapeuta, ex-prefeita de Santana da Boa Vista. Seja muito bem-vinda, Aline. Olá, amigos e seguidores do Resenha Podcast. Alexandre, muito obrigada. É um grande prazer estar aqui mateando com vocês. O Wellington também está aqui conosco. Muito, muito feliz desse convite. Te agradeço já. E é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Além disso, esqueci de uma parte importante, né? Que também a mãe da Manu e do Rui. Isso é muito importante, né, Alexandre? Obrigatoriamente tem que estar te assistindo, né? É o meu papel principal, né? Com certeza vão estar, sim. Os meus nenês maiores que eu já. A gente já estava batendo um papo aqui antes de começar oficialmente o episódio, né? E nós estávamos quase que numa disputa de quem que tem a rotina mais corrida, né? Como é que tá teus dias aí? Muita correria, mais de uma cidade, como é que tá esse... Bastante correria sempre, né, Alexandre? E um pouco somos parecidos, né? Como eu tava brincando contigo, que eu costumo dizer que eu sou caçapavana santanense, né? Então essa BR-392 é uma correria. Uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô lá, trabalho nas duas cidades. Tu também, né? Então a gente sabe o que é isso. Realmente é estressante, a gente cansa, é cansativo, mas é bom, né? A gente tá nas cidades que a gente gosta e funções às vezes diferentes, né? Exatamente. E vai dando uma movimentação, né? A parte ruim, na verdade, é só a ligação entre uma cidade e outra, né? Que a questão do tempo de estrada, principalmente período de safra ali, é meio caótico, né? Mas é interessante a gente... eu brinco, né? Às vezes parece que eu vivo o dobro, né? Eu tenho o dobro de amigos, tinha os amigos daqui, agora tem os amigos de lá, tem a empresa daqui, tem a empresa de lá. Hoje, até aproveitando o gancho, né? Esse episódio, ele acontece graças à Imobiliária Vasconcelos, que hoje, além de Caçapava do Sul, está em Santana da Boa Vista, também em Santa Maria, e ao Império do Sorvete, que hoje Caçapava do Sul e Santana da Boa Vista também. Aproveitando, a Imobiliária Vasconcelos, além da imobiliária, ela é corretora de seguros, então quem precisar aí de um seguro alto, carta verde, seguro vida, residencial, pode procurar tanto a unidade de Caçapava quanto a unidade de Santana da Boa Vista. E temos uma novidade também que tem que apresentar aí em seguida, trazer o Heraldo e o Anderson aí para participar do podcast, que vai ser, acredito eu, o primeiro loteamento de terrenos aqui na cidade, que vai ser um loteamento já calçado. Essa região aqui do CTG Nativista, para baixo, um pouquinho ali. Vamos sair com 60 terrenos, já tem algumas unidades vendidas. Então, os empreendimentos, graças a Deus, bastante corrido, as coisas não param. E também, aproveitando para entender a tua rotina, né? Hoje, tu tá atuando profissionalmente em Caçapava e Santana da Boa Vista, é isso? Isso. E aproveitar também para, né, fico feliz desses empreendimentos, tanto da imobiliária, tanto lá quanto aqui, né, e da Império do Sorvete também é importante a gente ver esse crescimento, né, as empresas auxiliando o crescimento das nossas cidades. Pois é, Alexandre, hoje eu estou aqui em Santana, né, sou cedida hoje para a prefeitura daqui, sou fisioterapeuta, trabalho no centro de reabilitação da prefeitura aqui. E 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana, à tardinha, à noite, eu me desloco para Santana, né? Que lá eu tenho uma salinha, um consultório,
bem básico, assim, mas existia uma demanda e eu, né, comecei a atender lá também. Tô sempre nas duas cidades, né? Então a gente aproveita para trabalhar também, já rever os amigos, as amizades, os círculos de amizade, como tu disse, que é bom, a gente vai mudando, né? Mas é bom. O deslocamento que a gente perde um pouco de tempo, né? Exato. Mas faz parte. E a gente se surpreende com Santana, né? A gente vai fazer uma comparação no número de pessoas, né? Entre Caçapava e Santana da Boa Vista. Não sei se aconteceu se tu sentiu isso também como físio, mas eu fui para lá com a sorveteria esperando uma demanda baixa proporcional ao número de pessoas, né? Só que tu chega lá, te surpreende muito, né? Uma, porque Santana da Boa Vista tem uma característica peculiar. Ela é considerada a capital da cordialidade, né? Estadual da cordialidade, isso aí. E eu digo que ela é da receptividade, que mais ou menos. Porque, cara, é incrível como a cidade... Esse título foi da minha época, que eu era prefeita lá, o deputado Santini, que conseguiu para nós na Assembleia, né? Que foi colocar... Porque realmente, né? Bom, tu sabe disso, eu acho que todas as pessoas... Aliás, Caçapava e Santana, né? A gente tem essa coisa da cordialidade mesmo, o pessoal acolhe, a gente... Tanto é que a gente vai, fica, né? Muda um pouquinho para Caçapava, vai para lá. E até as pessoas aqui, eu ouço bastante das pessoas que vêm até Caçapava, elas consideram o caçapavano um pouco desconfiado. Mas Santana da Boa Vista, as experiências que eu tive lá, fui como produtor de evento, fui com a questão da imobiliária, fui com a questão da sorveteria, fui a lazer, várias oportunidades lá. Eu sempre me chamou muita atenção que as pessoas... e é por isso que eu brinco tanto que é a capital da receptividade também, porque as pessoas te esperam mais de braços abertos, curiosas, querendo entender. E até na questão de demanda também me surpreendeu bastante. Hoje, numa proporção, se for analisar no tamanho da cidade, eu vendo muito mais em Santana da Boa Vista. Sim. Tanto no ramo imobiliário quanto no sorvete do que Caçapava, porque as pessoas têm aquela... se sentem prestigiadas por tu estar levando o teu empreendimento para lá, né? Isso aí, é verdade. Terra receptiva, hospitaleira. E aí, agora, a gente já cruzou rapidamente, mas eu quero entender essa linha do tempo da Aline, né? Eu sempre digo, olha, aqui, na verdade, o podcast, nós acho que não falei no ar, né? Nós é a primeira vez que estamos nos encontrando pessoalmente, né? Pessoalmente. Com certeza. Temos que agradecer o podcast, né, Alexandre? Com certeza, eu ouvi muito mais falar de ti. Tu é uma figura pública e sempre as pessoas falaram muito bem do teu trabalho aqui em Caçapava. Eu recentemente, na verdade, quando eu cheguei em Santana da Boa Vista, tu já não estava... Sim, nós nos encontramos, na verdade. Já não estava à frente da prefeitura. Mas daqui, né, eu sempre ouvi falar muito bem do teu trabalho, mas eu quero entender essa linha do tempo aí da Aline. Quando é que é? Porque o teu currículo é grande, não sei se faltou alguma coisa aqui especificar, mas eu quero entender ali como é que... Quem é que veio primeiro, se foi a Aline Físio, se foi a Aline Prefeita. Dá uma explicadinha para nós aí. Alexandre, na verdade, assim, desde que eu me formei como físio, começou a minha ligação com as duas cidades. Eu sou caçapavana, minha família é daqui. O meu pai, Manuel Torres, falecido já, mas muito conhecido aqui nas estradas do interior. A minha mãe também trabalhava na prefeitura aqui, fez as primeiras contabilidades de Santana, inclusive, quando emancipou o município, né? Mas era contadora, agora aposentada da prefeitura aqui, minha família é toda daqui, né? Eu estudei, me formei, na verdade, comecei a trabalhar, me formei em agosto e de 99, né? Vamos falar os anos, né? Não adianta a gente querer esconder. Faz alguns aninhos atrás. Me formei em 99, em agosto me formei, em setembro comecei a trabalhar em Caçapava e em outubro comecei a trabalhar em Santana. Na verdade, assim, o que eu fazia? Eu trabalhava lá e morava aqui. Começou a minha ida na 392, né? Comecei a trabalhar lá e morava aqui, depois acabei casando lá, né? Tive os meus filhos depois disso aí. E inverti a coisa, e fui morar em Santana, mesmo sendo daqui.
E a partir daí, né, o meu ex-marido, pai dos meus filhos, era político. Aí é que entrou a política na minha vida. Foi candidato, já tinha sido prefeito, e numa eleição, numa eleição que ele era candidato, ele estava com um problema de processo judicial. E eu era coordenadora da campanha dele, né? Tava fazendo toda a campanha com ele, fazendo as visitas e tal. Eu não era candidata no meu primeiro mandato. Sim. Era ele o candidato, né? E aí, de uma hora para outra, ele teve esse problema e o partido, o pessoal resolveu que teria que ser eu a sucessora, né? Eu que teria que seguir. Aí é que acabou surgindo a Aline Política, né? Mas o meu vínculo com Santana, né, começou com a Físio. A Aline Físio veio antes. Que legal. Na verdade, eu não imaginava nesse meu gosto pela política, né? Às vezes as coisas vão se apresentando na vida da gente, a gente até não sabe, assim, né? Até onde, até no meu primeiro mandato foi bem difícil, porque, né, de uma hora para outra eu não estava com psicológico pronto, eu não era candidata, né? Mas a gente vai gostando, por isso que a Aline, que era especialista em acupuntura, acabou indo buscar a especialização na gestão pública, né? Que aí eu me vi na prefeitura, eu era uma profissional de saúde. Sim. Então então agora vamos se especializar nisso, né? Aí veio o primeiro pós em administração pública e gestão de cidade. Que legal. Não, até quando tu começou a contar, eu achei que teus pais tinham algum envolvimento político, né? E pelo que tu falou, eu achei, não, o pessoal ali provavelmente tinha alguma coisa relacionada à secretaria, ou alguma coisa assim, achei que eu já ia antecipar achando que tinha vindo daí, né? Na verdade, ninguém na minha família, né? O pai e a mãe, funcionários públicos, ambos, trabalharam muito pelo município. Eu acabei depois de um tempo reformando algumas pontes que o meu pai fazia aqui, né? Porque tem muitas pontes da divisa de Caçapava e Santana, ele nem ficou sabendo, né? Quer dizer, ficou sabendo lá de cima, né? Que a filha fez isso. Mas nenhum deles é político e nem meus irmãos, né? Eu aqui acabei despertando, né? E até agora fazendo recordando aqui, né? Se eu não estou enganado, o pessoal que assistiu o episódio do Giovanni, eu acho que a situação dele foi um pouco semelhante. Só não sei se já haviam lançado a candidatura. Mas o Giovanni foi algo semelhante. O Giovanni é uma história, atual prefeito. De Caçapava, ele contou algo semelhante, que ele estava ali, né, no partido envolvido e foi surpreendido de última hora com a candidatura. E deu certo, né, reeleito. E é interessante, né? Foi aprovado pelo povo, né? E o teu caso lá também, né? Eu também fui reeleito. 2 mandatos consecutivos. 2 mandatos. Né? Sim, aí o segundo, né? A gente vai se especializando e tudo. Aí o segundo eu não, vamos testar também, né? Se gostaram do meu trabalho, mas graças a Deus deu certo também. Fiquei 8 anos. Então é mais tempo de atuação como físio do que... que na verdade... Mais ou menos, porque o tempo que eu fiquei na prefeitura eu não consegui continuar como físio, né, Alexandre? Porque a gente ocupa muito tempo também, aí a dedicação foi exclusiva nesse período, né? Então a físio ficou pausada ali um tempo e retornou. E sabe que acho que até da físio existe uma pausa, né, na carreira, mas acho que depois de tu ser uma figura política, digamos assim, tu não consegue te desvincular, né? Vou ter que concordar contigo. Eu imagino que não existe essa interrupção, né? Mesmo que a gente esteja, né, no consultório, atendendo, no centro de reabilitação agora, mas não adianta, né? O pessoal busca o político que existe na gente. É engraçado. Né? E é uma coisa que realmente... É que assim, eu sempre gostei muito da gestão, Alexandre. Na verdade... Eu considero que tem a ver a físio com a política, porque eu acredito que existam pessoas que têm aquela até necessidade de trabalhar com pessoas, né? Assim como tem outras que preferem e também não sabem, né? Que não sabem lidar com o público em geral, que são mais do computador, dos equipamentos, enfim. E tanto na físio, quanto na gestão, quanto na prefeitura, tu trabalha diretamente com o público, com as pessoas, e para mim é uma necessidade isso. E tu consegue auxiliar, né?
porque a fisioterapia reabilita. E na gestão, o que me emocionou, o que eu gostei, é realmente tu poder mudar a vida das pessoas também. De certa forma, uma reabilitação, né, ou um auxílio, consegue, por exemplo, fazer umas casas para quem, né, não tem uma habitação, às vezes até não tem uma habitação digna, que existe ainda em Santana, né? Aqueles ranchinhos, aquelas coisas. Então, tu consegue dar mais qualidade de vida. Então, na verdade, uma coisa complementa a outra, né? Depende do perfil. Né? Por analisar hoje, tanto na físio quanto na questão dessa gestão pública, tu pode diretamente ser um marco na vida de uma pessoa, né? Isso é incrível, né? Porque assim como ela pode chegar enferma ali e depois de um procedimento ter uma nova qualidade de vida, né? As tuas tomadas de decisão à frente do município pode... E eu acho que é isso que é a motivação, né? Assim como outro tipo de trabalho, vocês, né? Por exemplo, vendendo um imóvel, vendo o cliente satisfeito, né? A nós a mesma coisa, tanto na físio quanto na gestão pública. A diferença é que na prefeitura a gente tem um leque maior de coisas, né? Eu não cuido só da saúde, eu cuido da estrada, cuido da agricultura, do agricultor, né? Tem um leque maior, assim, a ser cuidado. Sim, né? A abrangência ela é bem maior, né? Alguns pontos, assim, tipo, não sei se tu vai ter como me passar essa percepção, assim, mas tu teve 2 mandatos. Tu acha que 4 anos, ele é... Isso um julgamento que eu tenho, né? Como eu trabalho com gestão também, né? Sou formado em administração. Para mim, me parece 4 anos tão pouco. Não só na questão da empresa, porque por 2 motivos. Principalmente pós-pandemia, se comprovou que em 1 ano muita coisa pode acontecer, né? Então, os planejamentos que eram de 5 anos, o tradicional planejamento estratégico de 5 anos, hoje não tem. Hoje tu vive, não digo que vive a Deus dará, mas tu vive ali num planejamento anual, esperando ver como as coisas vão se acomodar. Pegar outro universo completamente diferente, que é o do time de futebol. Hoje um presidente de clube, se eu não me engano, fica 4 anos, um presidente do Grêmio ou do Inter. Mas me parece tão pouco tempo. Tu acha que 4 anos à frente de uma prefeitura é possível, assim, desenvolver um trabalho? É tranquilo? Como é que é a tua leitura em relação a isso? É possível, né? Desenvolver um bom trabalho. Mas assim, ó, eu sempre fui uma gestora que eu sempre trabalhei muito na captação de recursos para obras, né? Graças a Deus a gente fez muita coisa, a gente construiu coisas em interior, cidade, habitação, enfim, todas as áreas. E uma coisa que é um entrave, mas que é necessário na gestão pública, é a burocracia. Tu tem que contar com isso. Né? Então, numa obra que tu vai licitar, tu vai conseguir a construtora, né? Tu vai licitar o material. Realmente, os 4 anos passam muito rápido. É só a gente analisar, por exemplo, que é a licitação, o processo de licitação, né? Dependendo do que tu está comprando. E tem que ser assim, né? Porque a gestão pública... esses entraves burocráticos são ruins, mas são necessários, porque a gente está trabalhando com o público. Tem que ser bem feito, tem que ser uma coisa bem formalizada, tem que dar todo o direito da participação de todos, né? Então, é bem complicado. 4 anos passa muito rápido. Se tu vai conseguir um recurso para uma obra ou alguma coisa lá no 2º ano, no 3º ano da tua administração, tu não consegue terminar, né? Infelizmente, passa rápido mesmo. E tu acha que tu teve um mandato mais fácil, mais difícil que o outro? Ou cada um apresentou seus desafios? Cada um as suas particularidades, seus desafios. Na verdade, assim, os prefeitos, a gente tem muita, assim... Prova a pandemia, né? Olha como foram os pobres dos gestores agora, né? O pobre do nosso prefeito Giovanni, prefeito de lá, né? Não existiu planejamento nesses anos, né? Tu tinha um planejamento, tu queria, né, conseguir um recurso, tu ia fazer, né, investir tanto na saúde, daqui a pouco deu essa emergência, essa pandemia,
acometeu a todos e o foco teve que voltar para a pandemia. Ninguém estava preparado para isso. Então, por mais planejamento, que é o que é necessário também na gestão pública, né? Que existe lei de diretrizes, ou tu tem que fazer um plano orçamentário, né? Tu tem que planejar o teu orçamento, que daqui a pouco, de uma hora para outra, a coisa muda. E existem essas emergências. Então, assim, o primeiro mandato a gente conseguiu suprir as necessidades mais básicas, a gente conseguiu, assim, habitação é um dos casos, banheiro, módulo sanitário, a gente fez muito no interior, imagina, né? Parece que é uma coisa distante da gente ainda, a pessoa não ter dinheiro, não ter banheiro, né? Às vezes, assim, parece que as pessoas desconhecem um pouco isso, né? E o que aconteceu, por exemplo, no primeiro mandato que me marcou muito? As pessoas irem me procurar para tentar uma reforma na casa, porque a casa estava caindo, né? Nós íamos nessas casas, tanto no interior da cidade, e não tinha como reformar. Aí tu via uma pessoa, uma criança ali com dor de garganta, dor de ouvido, porque a casa estava aberta, né? Então aí a gente começou mesmo sem dinheiro, fizemos um programa habitacional, Minha Casa Melhor, que era um chalezinho bem simples, mas era um chalezinho que conseguiu, pequenininho, que conseguiu proteger essas pessoas, né? Dar uma dignidade para essas pessoas. Os módulos sanitários também. Então, à medida que aquilo ali foi andando, a gente conseguiu já expandir para outras coisas, né? E esse programa foi um programa que já existia e vocês conseguiram trazer para o município? Ou foi de criação, autoria de vocês? Já dentro dessa necessidade, né? Porque nós íamos lá, como é que nós vamos reformar a casa? Não tinha, às vezes não tinha condições. Alexandre, eu lembro bem, sabe? Tem coisas que marcam a gente, né? E eu lembro, assim, de ver as casas praticamente caindo, e eu me lembro dessa criança, né? Com dor de ouvido, como é que não ia estar? Com aquele frio, com esse frio nosso, né? Com dor de garganta, dor de ouvido, chorando, tinha vento dentro da casa. E ao mesmo tempo, mesmo esse chalezinho simples, pequenininho, depois tu chegar na casa das pessoas e enxergar o chalezinho arrumadinho, uma mesinha, uma toalhinha, sabe? Então, assim, no primeiro mandato, a gente foi mais trabalhando essas coisas que eram extremamente necessárias, não paramos depois do nosso programa, mas aí a gente foi ampliando, né? Por exemplo, comecei a trabalhar estrada, a gente não tinha patrola quando eu assumi. Aí eu comprei uma lâmina, colocamos uma lâmina e uma plana num trator para poder fazer estrada. Depois eu já comprei 2, 3, 4, nem lembro, né, patrolas. Aí vai mudando, a gente vai conseguindo, né? Mas graças à continuidade desses 8 anos, a gente conseguiu desenvolver, né? É incrível, né? São coisas assim que a gente vai se surpreendendo, porque tem muita coisa por trás, né, de tomadas de decisões como essa. E nem eu digo assim, bom, tu começa a conversar com a pessoa, eu sempre digo, olha, tu conhece muito de uma pessoa quando tu conversa com ela e começa a ouvir ela contar a própria história e ela falar sobre os sonhos dela, né? E tu falando, tu inicialmente já toca diretamente na questão da tua família, a importância deles, né? Na tua construção, né? Na construção da Aline, e automaticamente lá na hora que tu tá trabalhando na linha de frente, quando tu vê a família precisando, tu já tem que fazer toda uma adaptação, que nem eu falei, porque essa é a grande sacada, né? Se esse programa não existia, é algo personalizado, customizado para a necessidade do município, né? E muitas vezes as pessoas têm uma leitura que as coisas acontecem ao contrário. Precisa, a nível Brasil, você criar algo e tu trazer para o município. E esse programa, Alexandre, assim, era um chalezinho que era fabricado por nós mesmos. Era a prefeitura, eu tinha uma equipe que fabricava nas garagens e uma equipe que ia montar. Porque a gente não tinha recurso, e bem isso, não tinha um recurso específico para isso, nem da União, nem do Estado. Então, nós começamos com isso. Depois, graças a Deus, um dos nossos focos foi a questão habitacional. E aí eu construí, tem 40 casas, quem vai para a Toca da Tigra, não sei se tu sabe, ali. O loteamento do Cedro, né? Ali a gente conseguiu, deixamos pronta, aí sim, conseguimos recurso, né? Tem mais no interior, que a gente fez várias no interior também.
Ali na cidade nós terminamos os módulos sanitários, que aí era com recurso. A gente buscou esse recurso, seja do Estado ou da União, e conseguimos ampliar. Mas no primeiro momento a gente tinha que trabalhar com o que a gente tinha. Só que nós não podíamos fechar os olhos para aquela situação, né? Isso aí deve ser uma coisa bem complicada, porque conversando, né, parece que é tão simples, né? Mas aí na hora de colocar em prática, né? É que nem uma frase que acho que é uma das frases que a gente mais fala aqui na empresa, né? Na prática a teoria é outra, né? Tu faz um brainstorming ali, surge uma ideia fantástica. Mas na hora de viabilizar, e viabilizar de uma forma que não vai te trazer problemas ali na frente, né? Até porque tem que ser todos os pingos nos is, toda uma prestação de conta, né? Tudo parece que joga mais contra do que a favor, né? E da forma que aconteceu para ti, assim, a questão da política, tem algum episódio, ou assim, como é que é o amanhecer prefeita? Tipo, aquela transição. Porque por mais que tu tenha tido a vivência, tenha tido o trabalho, eu acredito que até eu disse pro Giovanni, porque o Giovanni pegou uma época diferente, né? Eu disse pra ele, cara, como é que é entrar no Facebook e ser o prefeito da cidade? E ele me respondeu, cara, nem tenho. Eu nem tenho, nem entro, nem acesso. Sim. Porque antes do episódio dele, eu dizia pro Elton, bem, o cara entra no Facebook, qualquer coisa, tem uma pedra fora do lugar, @Giovanni Amestó e tal coisa. E eu queria ouvir de ti, assim, como é que é isso? Essa transição de, digamos que ser um cidadão comum, porque não houve aquela evolução, digamos, era vereador, ou era... Enfim, como é a vida a partir do momento que tu passa a ser prefeita? Com certeza não foi fácil. Para te ter uma ideia, na minha primeira posse, eu tava com o braço cheio de injeção, de roxo de injeção, né? Do estresse, de nervoso, que me deu uma pneumonia. Meu Deus. Mas assim, Alexandre, eu acho que a vida, o que a gente se propõe, né? No momento que eu concordei com o pessoal que quis que eu assumisse, tu tem que te propor, né? O que tu te propõe, tu tem que buscar e correr atrás e procurar conhecer, né? Por isso que dá o teu melhor, né? Por isso que eu fui atrás de qualificação na área da administração pública, né? E acabei fazendo 2 pós, mas não só isso, a gente tem que a prática, né? Que uma das coisas, e às vezes eu dizia pro pessoal que trabalhava comigo, às vezes chamava, né? Até me lembro da Letícia, vou citar a Letícia, ela não vai se importar. Foi minha candidata a vice agora na última, tu conhece. Letícia Rodrigues? A Letícia é técnica de enfermagem, isso. Eu lembro quando eu convidei ela para ser minha secretária. E ela veio da saúde, que ela foi. E ela veio conversar comigo. Pois é, Aline, mas eu não sei se eu tenho capacidade, eu não sei se tu sabe, se eu sei. E eu, Letícia, se tu chegasse aqui e me dissesse, eu sei tudo, eu não ia confiar em ti como que tu tá me dizendo agora. Porque eu acho que o ser humano tem que dizer, olha, eu não sei tudo. Mas se a gente quiser, a gente pode correr atrás e a gente pode aprender, né? Uma das coisas é a humildade, né? Sim. Que é importante. A pessoa que acha que tudo sabe, que muito sabe, que não tem mais nada que aprender, essa, na verdade, não sabe, né? Então, eu acho que de acordo com as funções, e foi isso que eu acho que eu encarei como, né? Me propus a isso, cheguei aqui, então agora vou dar o meu melhor. Vou me qualificar, vou ir atrás, vou ver o que o pessoal precisa. Que era outra coisa que eu sempre escutei muito. Eu não sei se tu chegou a escutar as minhas interiorizações, meus programas de interiorização que a gente fazia, café de cambona com a prefeita. Não, acho que eu não cheguei a acompanhar. Porque não adianta também a gente dizer, o município precisa disso, né? A gente tem que saber o que a comunidade precisa, né? E nós fazíamos, assim, várias regiões. Fazíamos café de cambona mesmo. Presencial. Era um programa de interiorização. Que legal. Nós íamos, a administração, né? Se deslocava por uma região do interior, ou da cidade. Né? Fizemos na Mina, inclusive, que tem muita gente de Santana e de Caçapava. Né? Fazíamos o programa, fazíamos o café de cambona, tinha também o bolo frito. Mas por quê? Porque a gente ia escutar as pessoas, né? Qual é a necessidade dessa região? Tem coisas que são incomuns
em comum para todas, né? Saúde, educação. Mas uma pessoa que adoece num lugar, né, vai adoecer no outro, vai precisar de um apoio na questão de saúde. Mas tem coisas que são específicas. Então, eu acho que é outra coisa que a gente tem que escutar, né? Não adianta eu dizer, olha, eu sei tudo e eu sei o que precisa. Não é assim. Acho que assim como o ser humano é dinâmico, a gestão também tem que ser, né, de acordo com a necessidade local. Até para tu entender, de fato, as demandas, né? Porque senão fica algo muito engessado, muito dentro da caixa, né? Que nem eu trazendo para uma linguagem mais comercial, né? Hoje eu trabalho com marketing, né? Hoje dentro de todos os negócios que eu atuo, eu trabalho com marketing. E para todos eles eu sempre uso uma frase, principalmente quando a gente vai trabalhar com novos profissionais do marketing, que às vezes tu tem uma ideia que é completamente diferente do que o mercado pede. Eu sempre digo, olha, tu tem que sentir o cheiro do cliente. Uhum. No sentido de que tu tem que ter o contato, né? Tem que ter o contato. De fato o que lá na ponta do balcão, né? Seja um balcão de prefeitura, seja um balcão de imobiliária, um balcão de sorveteria, o que de fato é a necessidade do teu cliente. E que não deixa de ser um cliente, né? Que nem o Heraldo fala muito, né? Que ele foi presidente do hospital e ele disse, eu tive uma experiência bem diferente porque o meu cliente não queria ser meu cliente. Então todos são clientes, né? Seja a pessoa. Então se tu não for até lá para entender, Sim, de fato, né? O que é necessário. E as pessoas, com certeza, deveriam se sentir privilegiadas, né? Porque eu acho que o ser humano gosta de ser ouvido, né? Acho que até no teu dia a dia como físico, tu deve perceber isso, né? Às vezes as pessoas vão mais... parece que mais para a necessidade de conversar. Na verdade, essa carência, né, humana existe também, né? Todos estamos, né, sedentos aí de atenção e coisa, ainda mais pós-pandemia, né? Só que todo mundo, não adianta a gente achar que a pessoa precisa daquilo ali, a gente tem que escutar qual é o anseio, né, da pessoa. E eu acho que é isso aí que em todos, como tu disse, em todos os setores, né? Tu vai oferecer uma casa para um teu cliente vender ou, né, ou alugar, mas tu não escutou o que ele quer. Não, eu preciso disso, eu preciso de 2 quartos, né? Então acho que é por aí. Isso. Falamos em café, né? Hoje não preparamos o café aqui, mas estamos mateando. Vou fazer um pequeno intervalo para nós repor a erva do mate. Acho que não vai precisar, mas repor a nossa água. Vocês que já estão acostumados aí, tem o Bizinho aqui, a Aline já está à disposição dela, o Bizinho. Nosso diretor lá, o Wellington, ele tá cada dia mais tímido. Hoje ele não botou nem microfone, mas é porque ele tá tossindo e acho que ele tava com medo de aparecer a tosse dele, mas fiquem tranquilos que ele tá com o Bizinho dele. Então nós vamos fazer um pequeno intervalinho que para vocês não vai existir, né? Mas vamos fazer um intervalinho e para vocês em 2 segundos aí a gente segue o nosso papo. Valeu? Estamos de volta, dando continuidade aí, depois do nosso breve intervalo. Para eles vai existir intervalo ou não? Não vai ser direto. Graças ao Wellington aí, vocês não tem tempo nem para renovar a pipoca, né? Esperançosos que vocês estejam assistindo comendo uma pipoquinha. Aline, o teu último ano como prefeita foi 2016. O último ano de trabalho. 2016. Eu, como gosto bastante e trabalho bastante com essa questão das redes sociais ali, acho que principalmente Instagram e WhatsApp, eles pegaram mais força no Brasil. Foi nessa 2015, 16, nessa média aí. Tu acha que hoje, acho que o Facebook naquele período ali já funcionava legal. Eu lembro, eu começo tudo depois que todo mundo, né? Eu lembro que eu fiz o meu Facebook, eu acho que foi 2013, 2014. Então o Facebook já funcionava, mas acho que não tanto como é hoje, né? Hoje as pessoas fazem das redes sociais quase que um diário para elas. Como é que tu vê essa questão? Assim, tu acha que hoje está um pouco mais difícil
o trabalho fica um pouco mais poluído, digamos assim, ou tu já enxerga por um viés um pouco diferente daqui um pouco, essa ferramenta ela é mais um facilitador, porque te deixaria mais próximo do povo, né? Digamos assim, daqui a um pouco o café De Cambona com a de prefeita. Cambona ia virar uma live, né? Como é que tu vê isso? Não, eu acho que é um facilitador. Eu acho que tem os dois lados, sabe, Alexandre? Eu acho que as redes, assim, ó, facilitam, aproximam muito, né? Como a gestão, uma das coisas tem que ser transparência, né? Uma das coisas que a gente tem que ter numa gestão pública, principalmente isso. E também a forma de aproximar com as pessoas, né? De tu chegar, né? Que nem hoje nós estamos tomando mate e estamos dentro da casa das pessoas, né? Falando sobre vários assuntos, assim como, né, a gestão também, isso pode ser feito. Eu acho que isso é muito bom. A questão também, o que eu vejo, assim, é que, infelizmente, às vezes, em tudo, né, em todas as áreas, nas redes sociais, às vezes falta um pouquinho de bom senso de algumas colocações, né? A gente vê principalmente a questão política. Tem gente que, né, fala em política, tem nojo de político, né? Eu digo, eu sou político, mas, né, sou política, mas sou da política, sou do lado bom, eu dou uma brincadeira, né? A gente brinca. Porque às vezes a gente sabe, tem muita coisa suja na política, em partidos, em administrações, tudo, que nem na pandemia agora a gente viu tanta coisa feia, né? Pandemia, na verdade, eu acho que mostrou muito o lado bom das pessoas, o lado da empatia, de respeito, da solidariedade, e ao mesmo tempo mostrou caíram máscaras, né? O lado ruim das pessoas, de algumas, mostraram-se ruins, né? Gente aí roubando coisas, álcool, ganhando dinheiro, né? Com a doença, com a morte dos outros, né? Infelizmente, quantos óbitos nós tivemos, né? Então, eu acho que tudo tem que ter uma questão de bom senso. Eu vejo, assim, que às vezes as pessoas falam coisas que talvez no olho a olho não falariam, se né? escondem ali atrás de uma tela, né? Porque todas as relações, né, a relação homem-mulher, relação amizade, relação de trabalho, eu acho que tem que ser baseadas na questão do respeito, da empatia, do bom senso, né? E às vezes o que eu vejo nas redes sociais é umas brigas assim, ó, as pessoas não sabem nem porquê e acabam se atacando de uma forma que foge, não sabem nem mais por que estavam brigando, né? Então tem os dois lados. Eu acho que aproxima muito, é importante essa transparência, a gente poder chegar, mas infelizmente às vezes a gente vê alguns comentários sobre as administrações ou sobre a política em geral, né? Como foi a última, né? Acho que a gente pode dar um exemplo. Presidencial. As pessoas se atacavam de uma maneira, pessoas que se davam, que às vezes defendiam tanto o lado deles, que perdiam a noção do respeito, do bom senso, né? E, na verdade, elas se agridem muito mais umas às outras, né? Os próximos, do que essa agressão chega até o objetivo final, né? Só que o que eu acho louco nisso tudo é o seguinte, que tudo isso que a gente comentou, tipo, por exemplo, desde a má gestão, a questão de... vamos usar o termo corrupção, ou má índole, ou pessoas do meio que não têm caráter, enfim, ou valores distorcidos. Na verdade, tu vai ver no clube de futebol, no time de futebol, no time do bairro, no CTG, na igreja, seja ela qual for, seja uma... seja uma capela, a gestão de uma capela ou de uma congregação, em todos os meios, né? Em todos os grupos sociais onde existe uma liderança ou que envolve recursos financeiros, em tudo isso tu vai ver. Só que acaba que se evidencia mais, acredito eu, uma porque existe um duelo, né? Existem dois lados mais fervorosos, né? Mais polarizados, principalmente recentemente na questão da política. Então, digamos que um quer evidenciar mais o erro do outro,
Acredito que seja um pouco mais por isso aí, né? Mas em tudo tem, né? Eu costumo dizer, eu citei a política como um exemplo, né? Mas eu costumo dizer o que vale para tudo que é coisa, como tu disse, para religião, para empresa, né? Eu costumo dizer, às vezes, é relacionado a partido. Partido é que nem família grande. Todos têm de tudo, né? Uma empresa, um grupo maior vai ser assim, uma empresa maior vai ser assim, uma igreja também. Então, isso é que eu acho que as pessoas têm que não tem que ser muito extremistas. O bom senso tem que ponderar, né? Não é porque eu não gosto do teu time que eu tenho que te atacar e dizer horrores e que não presta nada. Não, tudo tem o lado bom e tem o lado ruim. Né? Bom senso acaba resolvendo tudo. Bom senso e respeito, né? E empatia, eu acho que palavras-chave, não só nas redes sociais, mas em todas as relações, né? É bem assim. Aí, eu acabei te perguntando da questão da transição, né? Quando tu tá vivendo aquela vida ali do cidadão comum e tu passa a ser ali a maior autoridade municipal ali, ou prefeito, prefeita da cidade, e o inverso, essa transição, assim, consegue tocar uma vida normal depois que tu encerra a tua gestão ali? Existe um tempo de maturação para as coisas voltarem? Ou nada mais era como antes? Não no sentido de negativo, né? Questão positivo, até porque acredito que se somam amizades, experiências e tudo mais. Como é que funciona? E a vida volta a ser como era antes, ou a partir do momento que tu viveu aquilo ali, já é uma realidade que tá sempre latente ali, acompanhando a trajetória? Eu acho que continua a mesma coisa, né, Alexandre? Tanto antes quanto tu tá na prefeitura, porque assim, a gente continua a mesma pessoa, né? Como eu sempre disse, eu estou prefeita e eu sou fisioterapeuta, né? E posso estar atuando na profissão ou não, mas eu sou Aline, filha do Manuel da Regina, mãe da Manuela do Rui, tá? Então o alicerce não muda. Então, para mim, assim, eu não vejo muita diferença de eu estar na época que eu estava lá. O que acontecia? Eu ia no mercado em Santana e às vezes estava falando de uma estrada, de um trator, né, do transporte escolar. Aqui, às vezes, isso também acontece. Né? Tô aqui, encontro um paciente, como é que tá o seu fulano, né? E a mesma coisa, porque a essência não muda, né? Então, não vejo que mude muito isso. O que muda é a atividade, às vezes, né? Uma preocupação na área da saúde, da área da físio, que hoje eu exerço, e, obviamente, na época eu tinha preocupações 1000, né? Na época que tu tá numa gestão, tu é responsável por muita coisa. Então, o nível acelera, que nem o teu, né? Que a gente, né, trabalha um pouquinho como corretor, um pouquinho no podcast, um pouquinho na tua empresa. Então, isso é que muda. Hoje, o meu foco eu tô trabalhando com fisioterapia. Sim. Então, acho que desacelera um pouco. Vai baixando a chave, né? Mas a linha é a mesma, né? É interessante. E a tua família? O interessante era que a tua família era caçapavana, né? A maior parte Sim. da tua família caçapavana. E existia muita curiosidade, o pessoal tinha interesse de entender esses bastidores, se preocupavam, como é que era havia esse interesse pelo lado da Aline política, Aline prefeita, entender curiosidades, perguntas, como é que era? Sim, a minha família é toda daqui, Alexandre, meu pai e minha mãe, né? Então, toda a minha família daqui. Sim, sempre existiu, né, um cuidado deles. A minha mãe, assim, sempre zelosa, coisa de mãe, né? Se preocupam com a exposição da gente, cansaço. Na verdade, na época também eu passava muito viajando, né? Os meus filhos muito ficaram, né, com a babá. Graças a Deus eu tenho o meu anjo, né? A minha comadre Joelma lá na toca, que me ajudava, né? Pessoas do bem, anjos que me auxiliavam nessa missão, né? Mas preocupações mais com essa questão, né, de cansaço, de exposição que a gente tem mais, claro, né? Até como a gente, né, mais críticas, né? Porque nem todo mundo, a gente não agrada todo mundo. Um momento tu faz uma coisa, um trabalho, o pessoal gosta, daqui a pouco, muitas vezes
demissão, por exemplo, né? Uma das coisas que eu mais sofria na época e que sofri muito com isso é ter que, às vezes, ter que tirar gente, né? Da prefeitura, porque tu tem uma lei de responsabilidade fiscal, tu tem que cumprir um percentual, né? De folha de pagamento. E muitas vezes, né? Baixa a receita, tu tem que reduzir aquilo ali. Não sabia disso. Sim, tu tem que cumprir, senão todos os repasses financeiros para o município, no momento que estoura a folha, né, tu cessa o repasse financeiro. Então, tu não pode ultrapassar aquele índice. Então, era uma das coisas que a gente sofria e também acaba levando pra gente, né? Ninguém gosta, né? Porque tu tem que ver e analisar aquilo ali, saber que as pessoas têm família e é complicado. Então, a responsabilidade, com certeza, é muito maior. Tu te envolve com mais pessoas, né? Tu tem uma responsabilidade. Na verdade, a família, que são 2 filhos, são toda a cidade depois, né? Inclusive os funcionários, e assim como todo o município. Não, é uma baita turma, como a gente diz, né? Nós aqui tivemos um período que, no período da construtora, né? A gente trabalha além da imobiliária com a incorporação e a construção. A incorporação entra essa parte dos loteamentos, a construção, tivemos alguns empreendimentos, alguns prédios aqui na cidade, pontos comerciais que a gente foi construindo. E na época eu lembro que nós chegamos a estar com os meninos. Eu tenho 11 anos de Imobiliária Vasconcelos, de Grupo Vasconcelos. Os meninos chegaram a ter, se eu não me engano, mais de 40 colaboradores. Eu entrei com 26 e depois eu assumi com 11, se eu não me engano. E, né, eu sempre gosto, eu sou uma pessoa que gosto de falar bastante e gosto de falar bastante sobre os meus erros e os meus defeitos, né? Gosto de assumir meus BO para passar a maior transparência possível. E eu, quando comecei a liderar equipes de trabalho, eu vim com uma sede de demissões. Jovem, recém-formado, eu sou um cara muito do resultado, muito executor. E eu chegava, nunca vou me esquecer, cheguei uma vez com uma lista ali de 5 ou 6 nomes ali que poderiam ser retirados da turma e nós manteríamos a mesma produtividade, né? E eu sempre lembro do Heraldo, sempre muito sábio, né? Ele dizendo, não, mas não é assim que as coisas funcionam. Já foi conversado com essas pessoas. E aí, a partir dali, eu comecei a viver uma grande escola, né? E aí, depois que tu aprende a lição e também o lado mais humano do gestor, seja ele um gestor público, aí quando tu te depara lá na frente com uma situação que de fato tu não tem o que fazer, são coisas que o meio que te força a tomar a decisão, aí começa a te doer, né? É que é bem isso, Alexandre, assim, ó. Hoje é muito fácil as pessoas criticarem, né? Qualquer coisa, uma empresa, a gestão de uma empresa, a questão do público nem se fala, né? Porque é culpa do prefeito, é culpa, né? Assim, no município é culpa do prefeito, no estado e por aí vai. Só que assim, o que a gente vê? É muita teoria. As pessoas apontam, muitos dedos apontados, né? As pessoas apontam muito o dedo. Por que o prefeito não fez isso? Por que o empresário não fez isso? Essa empresa, né? É muito fácil, às vezes, quem tá de fora, né? Saber a teoria e dizer, olha, tem que ser assim, assim, assim. Tem muito discurso bonito, né? Para todas as coisas, né? Mas aí, quando a gente vai na prática para ver como é que funciona, né? É isso aí, ó. Não é. A gente vai no número, mas os números também dizem respeito a pessoas. Tu tem que fazer a gestão financeira e a gestão de pessoal, que muitas vezes é mais difícil ainda, né? E na gestão, eu acredito que, porque a financeira, tu sabe, tu tem uma receita e uma despesa. Né? Embora tu tá com pouco dinheiro, na crise cria, era outro ditado que a gente usava lá, vamos criar, vamos fazer de outra forma, né? Mas a questão da gestão de pessoas é mais complicado, né? Existe uma história por trás, né, de uma decisão que tu vai tomar. Uma curiosidade, assim, ó, que eu tenho em relação ao teu trabalho e essa tua experiência, até confesso que
Acho que até na questão das redes sociais ali, principalmente Facebook, não faz muito tempo, né? Que nós somos amigos de rede social, né? Então o teu trabalho de físio foi algo que eu fiquei sabendo há pouco tempo, né? Mas do teu trabalho como prefeita, mesmo Caçapavano, mesmo chegando em Santana da Boa Vista, nós tendo nos cruzado pelo caminho, né? Pois é, quantas vezes devemos ter nos cruzado, verdade. né? Tu vinha saindo de Santana e eu vinha chegando lá com os meus projetos. Mas em Caçapava se falava muito em Aline. E eu queria saber se pra ti chegava isso. Tipo, por quê? Que eu analiso, né, no contexto geral, que nem eu comentei. Fazendo uma linha do tempo, questão de rede social, etc., foi mais ou menos no final do teu mandato que as redes como WhatsApp, Instagram ali ficou mais forte. Isso em 2016, né? Se vocês buscarem agora tava na moda dar um Google, né? Se vocês derem um Google aí, vocês vão ver que mais ou menos se encaixa. Mas ainda assim era muito forte a repercussão do teu trabalho e a repercussão positiva do teu trabalho aqui em Caçapava. Tu conseguia ter essa percepção assim do quanto se falava, do quanto circulava o teu nome, elogiado o teu trabalho que tu vinha fazendo em Santana da Boa Vista aqui na cidade? Sim, Alexandre, até porque assim, eu sempre tive contato com Caçapava também, né? Minha família estava aqui, a minha mãe está aqui, né? Os meus irmãos. E graças a Deus eu sempre escutei isso, né? Porque às vezes, mas tá lá em Santana, tinha que ter ficado aqui, né? E graças a Deus a gente conseguiu deixar um nome bom, né? Claro que eu gostaria, né, de ter feito mais ainda, Sim. Né? Mas graças a Deus a gente fez bastante, procuramos dar o melhor da gente, sim, trabalhar bastante. Trabalhamos em todas as áreas, né? Algumas coisas ainda não conseguimos concluir, ainda poderíamos ter feito mais, mas com certeza no momento a gente deu o melhor, né? Dei o melhor de mim para isso. E era muito bom a gente chegar assim, às vezes o pessoal, mas tu é daqui de Caçapava, por que tu foi pra Santana, que legal, né? Mas que bom, né? Que bom quando a gente deixa essa marca. E com certeza deve ser algo que te orgulha bastante, porque é o teu trabalho, mesmo que seja uma cidade vizinha, mas é o teu trabalho rompendo fronteiras, né? Sim, As sim. pessoas. E o mais interessante ainda é que, em tese, é uma repercussão numa via que menos provável. Da cidade menor para maior, né? Porque, se fosse a cidade maior, poderia se dizer, mas mais recurso, mais isso, mais aquilo. Mas ao contrário, né? Menos recurso. É incrível, né? Economicamente bem mais pobre, né? E as pessoas, elas, até hoje, assim, né? Se fala bastante. Eu não sou um cara que vivo esse meio, mas as pessoas que me cercam, né? Participei de algumas associações comerciais, algumas reuniões, assim, e até hoje, né? O pessoal fala bastante, aprecia bastante o trabalho, né? E te ouvindo, a gente consegue entender bastante também o motivo, né? Porque se tu for analisar, e até tu pode pontuar algumas assim, mas o teu foco em realizar obras, né? Isso ajuda bastante, né? Ele te dá visibilidade, e se tu for ver os demais municípios, é onde eles mais carecem, né? Que é a questão social, que tu acaba contemplando famílias, a questão estrutural do município, né? Porque hoje, se for analisar, é o dodói, né? É que assim, Alexandre, eu sempre foquei muito na questão de captação de recurso. Porque os municípios, cada vez mais, e aí vamos entrar numa questão das lutas municipalistas, né? Até tá tendo a marcha dos prefeitos em Brasília. Cada vez mais passam responsabilidades para os municípios. E cada vez menos vem o recurso, o aporte financeiro. E os prefeitos não conseguem fazer milagre, né? E aqui na porta do prefeito, na porta do secretário,
É no município que as coisas acontecem. É aqui que a gente tem que dar o jeito e fazer a nossa gestão e atender da melhor forma. Ou nem sempre vão conseguir fazer tudo, os prefeitos, mas dar o mínimo de suporte, né? Então, o que eu sempre busquei? Captação de recurso. A gente tem que ir atrás de recurso, porque é a mesma coisa que uma dona de casa vai fazer sempre feijão com arroz, feijão com arroz, feijão com arroz. Eu não busco o recurso, a receita é pequena. Santana, menor ainda, porque Santana, basicamente, é o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Não tem empresa grande, né? Não tem agricultura familiar. Então, é uma dependência da prefeitura maior do que em outras cidades, né? Então, o que a gente tem que correr atrás para poder qualificar, seja infraestrutura, né? E aí tu faz um posto de saúde, tu dá uma qualificação na área da saúde, tu consegue ampliar uma escola, né? Tu consegue fazer o acesso de Santana, graças a Deus, que eu me orgulho. Sim, eu não sei se tu te lembra como era. Não, né? eu já conheci. Já o acesso pronto. Já o acesso pronto, né? Ali foram vários prefeitos que me antecederam, que tentaram resolver o problema. Quando nós entramos, eu lembro daí com a equipe lá pra gente botar piche, tapar os buracos, e era cimento, e conseguia às vezes um piche quente para ir. Graças a Deus conseguimos colocar no plano viário. Foi no primeiro federal. Ou no segundo? No primeiro. Bah. No primeiro. E hoje tá o acesso, né? Aquela entrada, até os próprios terrenos que tem ali, que vale muito mais do que antes. Estão me ajudando a vender. Ali é o case, né? Ficou a porta de entrada, né, da cidade. Eu sempre falava isso. Depois fizemos a iluminação do outro lado, já tinha de um lado, iluminamos do outro. Plantamos, eu acho que a pessoa entrando na cidade com uma porta de entrada bonita, tu já vê que é uma cidade cuidada, uma cidade, né? Isso o meu repertório de stories é todo na entrada ali, os coqueirinhos e tal. É sagrado, né? E sempre muito elogiado, né? E aqui também, agora tu comentando, né? E é importante, né, da gente dar os méritos, né? Aqui repercutiu muito bem também, né? E aí aquilo que a gente fala, né? São ações. É um trabalho que vai rompendo fronteiras, né? E vai chegando nas cidades vizinhas, né? E a questão ali da... Ah, tá. Agora eu lembrei. Eu fiquei surpreso e estava me esquecendo de uma pergunta. Nessa questão da captação dos recursos, né? E eu te faço uma pergunta pela minha ignorância, porque de fato eu não entendo como funciona, mas superficialmente, assim, eu já ouvi algo sobre. Influencia a questão do teu staff, das pessoas que trabalham junto contigo, da tua equipe de trabalho, em facilitar ou não de tu ir atrás desses recursos? Porque, por exemplo, aí é bem o lado de tu estar conversando com o leigo mesmo. É bem a questão de tu falar e parecer fácil, né? Quando tu fala, ir buscar o recurso, nos parece que é só ir até lá. Mas como é que funciona? Muda, tu ter um bom staff, facilita, é através de criação de projetos, é através de esperar para ver o que vem de lá, o que a União está propondo para ir captar, ou o Estado, como é que é? Não, muda muito. Primeiro, tem que ter as duas pontas, né? A questão da busca, né? E isso é preciso uma boa relação com todas as esferas, com todas as siglas, né? Não é assim, às vezes pode olhar, um município pequenininho conseguiu isso. Tu tem que ter um bom relacionamento, tu tem que ter um bom trânsito, independente a nível da União ou estadual, para conseguir essa captação, né? Ou a nível também de emenda parlamentar, que seriam dos deputados. Mas não adianta tu ter uma boa relação e tu conseguir captar, tu conseguiu acenar, vou destinar, eu vou conseguir um recurso para Santana para tal coisa. Se tu não tem uma equipe de apoio também para fazer o projeto e para execução. Porque tudo são prazos, né, Alexandre? Isso aí, tudo são prazos. Tu apresenta uma proposta. Isso, tu apresenta uma proposta, tu tem que estabelecer, tu tem que fazer o projeto, tem que ter agilidade nisso. Então, é muito importante tu ter um planejamento qualificado, sabe? Tem que ter gente para isso também, bem como essas boas relações, independente, graças a Deus, a gente sempre se deu bem com tudo, independente de sigla. Às vezes a questão, tu tem algumas rusgas, algumas
né, desavenças no município, mas nas outras esferas não, né? Algumas coisas assim por política, por questão, né, de diferenças ideológicas, enfim. Mas tu tem que ter um trânsito bom, uma boa relação fora disso. Mas tudo tem prazo. Tem que ter uma equipe boa para fazer as coisas acontecerem. Isso é interessante. É um caminho bem longo. Por isso que a gente falou no início da questão dos 4 anos. É um caminho longo, desde que foi acenado aquele recurso, até tu fazer o projeto. E cada vez pedem mais coisas também, né? Desde o projeto ambiental é uma outra coisa que às vezes é bem moroso, bem demorado, né? Então, tem que ter uma equipe bem ágil para isso, com certeza. Interessante. Não, até fiquei curioso porque, e graças a Deus nós temos audiência de outros municípios, né? Até para as pessoas entenderem, né? Porque daqui um pouco, eu ouvi uma vez, num caso específico no município de Caçapava do Sul, de um projeto que muito se falava, né? De uma ação que muito se falava, e na hora de uma segunda cobrança falaram que houve um erro no projeto, né? Só que às vezes a gente fica ouvindo e não tem aquele espaço, né, para entender de fato como é que funciona, né? E às vezes também tu vê que no teu município as coisas acontecem de uma forma mais rápida ou mais acelerada e pode estar o segredo aí, né? Como a gente comentou já, a questão burocrática é necessária, infelizmente, né, na gestão pública. Mas tu tem como também ir atrás, vai agilizar, né? Tu não vai encaminhar um projeto também e deixar lá e esperar. Nada se espera atrás da mesa, né, Alexandre? Isso que e nada na vida, né? Mas isso é interessante então, de ouvir. Tu ir atrás, como é que tá o meu projeto? Vai lá, faz uma visitinha, vai atrás, sabe? Que era uma coisa também que eu fazia muito. Ou eu nunca fui muito de prefeito de gabinete, sabe? Ou estava indo nas regiões, escutando a necessidade, ou estava buscando dinheiro. Não adianta eu ficar ali, só atender as pessoas e dizer, a gente não tem, né? Não tem recurso para isso. Não vamos poder melhorar. A gente tem que mudar. Não, isso é satisfatório de ouvir. Até para entender, né? Que, de fato existe. A ação, né? A ação do prefeito e seu staff, da prefeita e seu staff, ela gera essa diferença, né? E até citando, o Heraldo tá o campeão de citações, vai ter que me pagar um churrasco. Mas ele fala ele diz, e aí fazendo o link com a questão da empresa, né? Ele sempre diz, na empresa tem que ter o TBC. Aí para todo mundo ele pergunta, sabe o que é o TBC? Não sei, tirar a bunda da cadeira. Porque se tu não for atrás... se tu não for ter os 50%, às vezes não vem, né? E é bem esse caso, né? Se tu for esperar, não vem. Ficar ali bonitinho na mesa ali esperando, às vezes não vem, né? Então, essa ação, ela explica muita coisa. Nós ficamos o intervalo todo batendo trela, não esquentamos a água. Esquento mais uma aguinha. Mais uma aguinha para ela lá. Aí a gente dá continuidade na mateada. Uma perguntinha, até não vou dizer, ela é um pouquinho cítrica, né? Mas foi na conversa ali que me surgiu a curiosidade. Essa jornada, assim, da gestão pública, essa carreira política, ela te traz mais amigos, mais inimigos, não chegam a ser inimigos, são divergências. Como é que funciona desassossegos, como diz a música, desavenças. Como diz outro, não querendo te expor, mas já te expor. Isso é uma coisa normal, né? Infelizmente a gente não tem, assim, num grupo pequeno, tu não tem as pessoas que pensam da mesma forma que tu, né? Nem todo mundo. E como a gente diz, nem Deus agradou a todos. Então, infelizmente, às vezes tu tem que tomar atitudes mais duras, ou às vezes tu não consegue atingir 100% os objetivos que a outra pessoa pretendia, né? Mas isso acontece... Mas faz parte do show, né? Não de perder a amizade, mas existe, claro, um descontentamento às vezes. Mas isso faz parte de todos os setores, eu acho, né? E a surpresa contrária também deve acontecer, né? Pessoas que, digamos, num primeiro momento estão em lados opostos,
mas o objetivo em comum, porque se eu não acreditar nessa romantização, né, daqui a pouco as pessoas vão dizer, nossa, como ele é Com certeza. Infantil em acreditar que os políticos em lados opostos podem trabalhar com um objetivo em comum. Mas se eu não acreditar nisso, eu estou desacreditando na política, da sua essência, né? E vou focar na questão da politicagem, né? Que é a forma mais... que é a que não queremos, né, Alexandre? Mas acredito que também existe esse tipo de surpresa, né? Pessoas que lá na frente, daqui a pouco, não são do mesmo partido, mas que durante o mandato acabam se tornando, de alguma forma, parceiros de trabalho, né? Até porque, Alexandre, a política como a vida é uma coisa muito dinâmica, né? Eu falando em partido, por exemplo, eu acho que já foi uma época mais de uma sigla, né? Eu escutava, por exemplo, meu pai muito falar, era o MDB e Arena, né? Antigamente era um ou outro, era os lenço branco, lenço colorado, e era cada um de um lado e o outro, né? Hoje em dia isso mudou muito. As pessoas, e eu sou dessa, né? Até pelo dinamismo que a vida tem de evolução. Não existe mais assim, eu sou de um lado, as pessoas mais apoiam e que se juntam a pessoa, né? Levam mais em consideração a pessoa, porque não é uma sigla que vai unir para fazer um bom trabalho, né? Tu precisa da sigla, obviamente, para ter um número, para ter um registro de uma candidatura, mas são as pessoas que têm projeto em comum, que vão trabalhar um projeto coletivo, que vão desenvolver um projeto que desenvolva o município, que qualifique a vida das pessoas, né? Então, acho que cada vez mais as pessoas estão olhando a pessoa e não a sigla, né? E vai, com certeza, agregando, assim como, infelizmente, alguns ficam desgostosos, mas é muito bom quando o contrário acontece, né? Sim. Às vezes as pessoas chegam, isso até na físio ali também, né? Pessoas que, às vezes, tu atende tanta gente, né? E chega, tu atendeu a minha mãe, né? Quanto tempo atrás ela te adora. Assim como às vezes as pessoas me identificam aqui, eu não sabia que eu estava sendo atendida pela ex-prefeita, sabe? Com orgulho, mas que prazer te conhecer, porque eu sempre te escutei. É muito bom isso, né? É legal. Isso é muito gostoso. Então faz parte, né? É muito interessante. Não, e eu te digo até por mim, né? Tipo, por exemplo... o fato de eu receber a tua visita, a gente se sente honrado, né? Privilegiado de poder bater esse papo. E de fato, até porque eu sempre digo assim, eu sou uma pessoa que eu sou meio blindado do mundo, né? Porque eu trabalho, até não sei se eu cheguei a falar em algum episódio. Esse é meu ambiente de trabalho. Daqui eu tenho produtos a nível Brasil, eu estudo com professores a nível Brasil, trouxe para os nossos negócios digitais e até mesmo para o podcast referências de fora, só que a gente vê muita coisa e quando tu tem a oportunidade de ter acesso às pessoas, né, e tirar as dúvidas, né, porque muitas vezes é aquilo que eu digo, eu gosto desse papo aqui porque eu trago às vezes eu acredito que eu trago algumas perguntas que o povo tem curiosidade de entender como é que é o mecanismo, como é que é essa dinâmica, e às vezes não tem acesso, né? Então a gente se sente feliz também, né? Não, de receber, de maneira alguma. Eu que fico honrada de participar, que realmente aí todo esse dinamismo teu e versatilidade, e eu fico muito feliz, porque assim, eu como qualquer pessoa, que a gente fica feliz quando, né, assim como o paciente reconhece o trabalho da gente, tudo. Porque a gente, quando se propõe, a gente tenta fazer o melhor, né? Nem sempre consegue fazer o 100%. Mas, não é fácil. Mas o ser humano é assim, né? Esse dinamismo que faz parte da gente, os desafios. Não tem como agradar a todos, né? Mais duas curiosidades minhas, né? Hoje eu tô tirando as minhas curiosidades, mas que acredito que é a mesma do pessoal. Dentro dessa... Só cuidado, vê se não ficou muito quente a tua água. Tá ótimo, obrigada. Dentro dessa... Não que eu esteja, né? Tirando teus méritos de aquecedor. Mas como o Wellington não toma chimarrão, não sei que água que ele trouxe. Pronto para o café. Mas assim, ó, depois de tu ter essa carreira política,
tem houve assim alguma outra função, alguma outra atividade que te chamava a atenção, tipo, sei lá, de dar sequência na carreira, seja para algo a mais, como deputada, ou se ventilou alguma possibilidade de atuar em algo como algum secretariado, nem sei se tu pode entrar, né, nessas questões assim, mas não necessariamente de ter existido convites e possibilidades ou não, mas é cogitado sim, ou tu, por ter pego 2 mandatos em sequência, tu viu aquele período como algo, bom, vou dar esse relax agora. Como é que eu vou te responder, Alexandre? A questão da gestão, o pessoal fala muito que a política é igual cachaça. Não sei se tu já usou, né, Já. termo. Na verdade, eu sou... Já usei muito... o termo, viu, pessoal? Não cachaça, não vou. Da gestão, a gente tem coisas que desafiam a gente gosta de fazer, né? Não existe planejamento nenhum para isso, mas é bom trabalhar assim com gestão, com vários setores, de conseguir planejar, conseguir trabalhar, né? Eu hoje não tenho planejamento nenhum, assim. Estou trabalhando aqui como físio, graças a Deus, com o público, porque é o que eu gosto, eu preciso. Eu não saberia trabalhar só com máquina, sem esse contato. Sim. Sabe? A gente Fechado precisa dessa coisa de conversar, dessa troca, porque a gente sempre tem o que aprender com as pessoas, né? Assim como a gente pode também ensinar, pode ajudar também as pessoas, às vezes ajudam a gente, né? Sem elas nem saberem, ou vice-versa, né? Então esse contato é muito bom. Então, não existe nada planejado. Tu sabe o que é legal? Que eu vou ouvindo e vou conectando, né? Juntando as pontas, né? Como eu digo. E o legal é que em toda a tua narrativa, o nosso papo lá do início, que é a questão da tua... e isso também eu trago muito da questão corporativa, né? Que é a missão, visão e valores, né? Em tudo isso, a tua missão ali, ela fica muito evidenciada, né? Que é a questão de ser um agente de transformação, desenvolvimento e melhoria da vida das pessoas, né? Então, isso que foi legal. Tanto o teu trabalho frente à gestão pública, quanto a questão da tua atividade profissional te proporcionou, né? Essas duas coisas. Isso é bom, eu sempre digo assim, a gente sempre sente diferença nas pessoas que conseguem, e isso eu sempre tive muito claro, né? São poucas as pessoas que têm a oportunidade e o privilégio de trabalhar com aquilo que elas gostam, né? Verdade. Houve uma romantização recente de que, nossa, você precisa trabalhar com aquilo que você ama e você, como é que é? E você não trabalhará. Trabalho, Eu digo, cara, eu trabalho todos os dias com o que eu amo, mas olha, é cansativo, é trabalhoso. É trabalho. Eu vou desromantizando essa questão. Né? Com certeza, né? Assim como várias pessoas, né? Todo mundo tem que correr atrás, tem o pão de cada dia, a gente tem, né, as famílias, enfim. Mas é muito bom realmente a gente trabalhar com o que a gente gosta, né? Tu vê que a narrativa da pessoa ali, ela traz uma firmeza, um discurso bem condizente, né, com aquilo que ela transparece em relação ao sentimento, né? Isso é bom, porque também automaticamente eu aqui no podcast tive a oportunidade de conversar com pessoas que tiveram uma história de vida que até o momento do podcast elas tinham mais tempo de sofrimento do que de glória, né? Histórias de superação, né? Dando um spoilerzinho aí para vocês procurarem os outros episódios também, né? E aí automaticamente tu vê, aquele alívio, né? A pessoa tá vivendo uma nova realidade. E eu digo, a gente que tem a oportunidade de fazer aquilo que a gente se sente bem, né? Gosto. Ou estar se descobrindo naquilo que gosta, nós somos privilegiados, né? Com certeza. Isso é bem difícil. E saindo um pouco dessa questão do trabalho, né? Até porque nós só trabalhamos até agora aqui, né? O que a Aline gosta, assim, ó, como hobby? Tô naquele meu momento de descanso, meu momento de lazer,
O que são teus desestresse ali? O que é os hobbies, as atividades que tu gosta de fazer para ter desligado a vida profissional? Consegue fazer isso? Baixar a chave? Pois é, Alexandre, o meu hobby, que não seria um hobby, né? Mas é o tempo que eu tenho é bastante corrido mesmo, e às vezes a gente fica sempre devendo, né, para um para outro na família. Então, minha prioridade sempre é essa, quando eu consigo parar com eles, né? Com meus filhos, com a minha mãe, com meus manos, isso para mim é o meu porto seguro, né? Eu sempre gostei lá em Santana, não sei se você já não escutou falar sobre isso, mas quando eu cansava muito eu andava a cavalo. Até um hobby, uma válvula de escape que eu não ando conseguindo ter. Né? E essas coisas me dão energia. Nós fazíamos as cavalgadas lá também. Às vezes eu tinha cavalo na Toca da Tigra, no parque, eu morava lá. Cansava fim de semana, ensino o cavalo dar uma volta na cidade. Ei, que desestresse. Natureza, animal, sabe? Isso é uma coisa que me dá energia, né? Mas eu não ando conseguindo mais cavalgar. Esse lado aí, por enquanto, tá meio parado, por falta de tempo mesmo. Então, o meu lazer e o que eu gosto nas minhas horas de folga é estar junto com os meus, assim. Sim. Com a minha família, com os amigos, né? E agora os filhos estão todos perto de ti? Estão morando em cidades diferentes? A minha filha mora em Cachoeira. Em Cachoeira. Né? A Manuela tá fazendo faculdade lá, faz 2 faculdades. E tá fazendo estágio no Sicredi também na regional. Tá bem faceira, bem contente. E às vezes a gente custa pra se ver, né? Então agora tem uma outra agenda se encaixar, né? Então agora esperando a Páscoa pra ela vir me ver também, louca de saudade. E o Rui tá aqui, ele tá fazendo o ensino médio, né? Mas mesmo a gente morando junto, porque tem os dias que eu vou pra Santana, né? Corrido, que eu não tô aqui. Então sempre é corrido, cada um tem a sua agenda, ele também tem aula, tem 2 dias que tem aula todo dia. Então é bom a gente estar em casa, fazendo um churrasquinho, reunir a família, é muito bom, né? Hoje eu fui visitar meu dentista, aquelas visitas periódicas, né? E aí não sei que assunto que nós entramos, que ele foi falar de uma série, né? E aí ele me fez uma pergunta e aquilo me deu um estalo, né? Ele disse assim pra mim... como é? Tu assiste série em casa? E eu peraí que me deu uma tela azul aqui. Primeiro deixa eu materializar qual casa, porque eu também, uma rotina muito corrida, muito dinâmica, e eu ainda não tenho a questão da agenda, não consigo encaixar, né, um período que eu tiro exclusivamente para isso, né. E aí, depois disso, ao meio-dia, eu tava almoçando junto com os meus pais e tava conversando com eles, né? Dizendo, olha, eu optei... Cada pessoa, ela desenha, né, a sua trajetória de uma forma, né? Eu optei por um caminho profissional de muitas vertentes, né? Hoje, como eu digo, nós trabalhamos aqui com mais... Eu, na verdade, trabalho com mais de 17 projetos, porque eu tenho alguns projetos que não contemplam o Grupo Vasconcelos, né? Então, se tu pegar num mês aí 17 projetos, não dá para tu dedicar um dia para cada um. Então, e eu também sou muito apegado, né? Principalmente com a questão dos meus pais, minha sobrinha, minha irmã. E aí é aquilo, né? A gente vai encaixando da forma que dá. E eu tive que fazer aquela desaceleração meio obrigatória para poder encaixar, por isso que eu te perguntei, para poder encaixar algum hobby ali, e porque senão a gente não consegue ter tempo para os nossos, né? Aí às vezes não tem nem como ter o hobby. Série mesmo que tu falou, eu já não sei mais o que é isso, na Netflix é só para meus filhos. E o tempo ele passa muito rápido, né? Muito, cada vez mais. O tempo ele passa muito rápido, tanto que a gente fazendo a nossa linha do tempo ali, do nosso papo, e aí a gente falando alguns devem ter achado até que eu tava maluco, né? Eu falando, agora 2016 não era tão popular no Brasil, questão do WhatsApp, do Instagram, e nós estamos falando de 2016 ali. São 7 anos atrás, que parece que foi ontem, né? Então, se a gente não tem aquela meio que na obrigação, né? Aquele encaixe a nossa rotina, ela vai se resumindo só a trabalho. Muito rápido. É muito complicado. A gente vê pela semana, né? Então, inicia na segunda-feira, quando vê, já tá na sexta-feira.
E um dia parece que as 24 horas não chegam mais, porque tu atende uma coisa, já sai do trabalho, já vai ou para outro trabalho, ou tu tem alguma, né? É muito rápido mesmo. Partindo para uma parte extremamente importante, né, do nosso podcast, que é a parte que vocês, né, que nos acompanham aí, sempre contribuem de alguma forma. Temos algumas perguntas aqui que foram selecionadas, né, e até bem interessante, porque as perguntas são muito parecidas, então eu pude resumir em poucas, né. E aí vamos ver aqui o que a gente extrai dessas perguntas. O que eu achei muito interessante, e até comentei contigo em off, é que contemplou a Aline físico e contemplou a Aline... As duas versões. Perfeito, política, né? Enfim, achei bem legal. Começando aqui com a primeira pergunta, e essa aqui tem um valor especial para mim, né? Que foi a minha irmã, Patrícia Fonseca. Também conhece bastante, admira bastante o teu trabalho. Ela perguntou qual foi o seu maior desafio como prefeita de Santana da Boa Vista. Dá para elencar um, né? Ou o que tu nos traz aí de resposta para essa pergunta? É difícil elencar um mesmo, porque foram vários desafios, né? Mas eu acho que o próprio desafio da minha transição, eu acredito que tenha sido isso, né? Da físio para administradora, né? Esse foi o desafio maior, e a partir daí conseguir contemplar essa nova função que eu assumi, né? Foram vários desafios, né? Como eu falei há pouco na questão da habitação, nós temos um monte de estrada, que sempre é uma coisa que a gente tem que concentrar muito. A gente sempre buscou em Santana a questão de eventos, né? Sejam tradicionalistas, sejam festivos, e isso eu acho que acaba aumentando a questão da economia local, né? Gira a economia, porque nós temos um município que tem um recurso limitado. Nosso município é pobre, né? Então sempre eu busquei isso, trazer coisas para acontecer no município e não ficar só olhando o que aconteçam nos outros municípios, porque isso é um movimento que gira ali, né, na economia. É um posto de gasolina que está sendo utilizado, é uma loja que está sendo utilizada. Então eu acredito que, né, o desafio tenha sido mais isso, conseguir fazer uma gestão com pouco recurso. A dependência, às vezes o pessoal fala, um município pequeno deve ser mais fácil de administrar, né? Eu acho que eu nunca administrei município grande, né? Eu administrei Santana. Mas, assim, o que a gente leva a diferença, eu acho, é que muita coisa depende da administração que em outros municípios não depende. Que o prefeito não se envolve, que os secretários não se envolvem. Lá tudo gira em torno, né? Então, eu acho que o desafio maior é esse, tu conseguir contemplar os desejos e os anseios, às vezes com pouco dinheiro, pouco recurso, né? É interessante isso, né? Conseguir fechar um balanço no qual o povo olhe e parece que vê mais ações do que consegue enxergar de recurso, né? Origem de recurso, isso. Né? Isso é muito interessante. Porque, na verdade, todo mundo quer que as coisas aconteçam, e um prefeito, um gestor, qualquer pessoa que se propõe, quer também, mas às vezes não se tem recurso, né? Então, lá no início a gente, né, pegou, não tinha máquina, como eu disse, começamos com programas básicos, que nem o nosso chalezinho, né? E depois, graças a Deus, a gente foi pegando o jeito e correndo atrás de recurso, colocando a casa em ordem, e aí sim conseguir contemplar mais. Então eu acho que o desafio é esse, né? Fazer mais com menos, com pouco. É complicado. Uma outra pergunta aqui. Na verdade, eu vou citar alguns amigos aqui que participaram, contribuíram. Um amigo que temos em comum, né? O Inácio Lemos, mandou a pergunta dele. Grande Inácio. Inácio é meu parceirão. Nosso marketing. Exatamente. Meu colega querido, e parceiro Inácio, de trabalho. Amor. Abraço, Inácio.
O Juliano Tolfo também participou, mandou essa pergunta. A minha amiga lá de Santana da Boa Vista, Carol Garcia. E também lá de Santana da Boa Vista, o Rudinei Silva. Na verdade, houve muitas perguntas, né? As pessoas, eu abri a caixa de pergunta e o pessoal tem uma... E por isso que eu trouxe, né, ao longo da conversa, né? Eu disse, olha, eu até brinquei com o Elton, não, vou abrir uma enquete aqui, porque a disputa está muito grande aqui dos caçapavanos interessados, né, no teu futuro, né, político, santanenses também muito interessados, né, no teu futuro político. Mas eu vou ser bem bonzinho contigo e vou encaixar uma pergunta aqui, ó. Dividiu aí Caçapava Santana, né? Pegamos um leque de amigos. Não, também, eu vou pegar uma pergunta aqui, ó. E eu vou, para tu não dizer que eu te judiei, eu vou fazer uma pergunta bem abrangente e tu conduz a resposta como tu te sentir mais à vontade. Se ela tem pretensão de concorrer como candidata a algum cargo. Deixei em aberto aí. Tu encaixa para 2024 ou 2026, como tu quiser. Pois é, pessoal. E Só para antes, né, de tu iniciar, foi uma pergunta que eu fiz dessa forma porque ela foi recorrente, né, entre caçapavanos e santanenses, sim, né? Sim. Então fica aí a tua liberdade poética para responder ela. Como eu estava falando, a questão da gestão me emociona muito. Eu gosto de fazer gestão. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ver a coisa desenvolver, o município desenvolver, né? Eu gosto da execução, né? Hoje eu não tenho nada definido, né? Nem em Santana, nem em Caçapava. O meu domicílio eleitoral ainda é em Santana, né? Eu tenho meu título em Santana. Mas isso também não quer dizer que, né, esteja em Santana, não esteja em Caçapava. Sou caçapavana santanense, amo tanto a minha cidade Caçapava quanto a minha cidade Santana. Tá todo mundo feliz por enquanto. Não tenho nada definido, existem sim conversas, né, da parte política, como tu disse, é difícil isolar agora a Aline fisioterapeuta, porque as pessoas enxergam a gente, né, o trabalho, e tu já tendo 8 anos, não foi pouca coisa, né? Um bom tempo, né, de experiência. Então, existe, né, certos convites e conversas em Santana, assim como também existe essa conversa em Caçapava, né, de um possível projeto de trabalho aqui também. Mas não existe nada definido. Na verdade, assim, isso é muito, assim, agregar pessoas que tenham o mesmo projeto de desenvolvimento, e isso é que importa. Então, estamos conversando, analisando, né? A mosquinha, né, da gestão realmente está em mim, eu não posso negar isso, né? Eu acho que mais da gestão do que a política, só que uma coisa não vive sem a outra. Exato. Eu sou muito contra a politicagem, né? Existem coisas assim na política, nas eleições, que eu me desiludi de certa forma, assim, porque existe a politicagem, o lado sujo, sabe? As mentiras, as criações, as fake news agora, como a gente estava falando nas redes, agora, né? Umas invasões assim desnecessárias. Existe esse lado ruim, mas existe o lado bom da gestão, de realmente a gente querer desenvolver, de qualificar, e quem sabe, né? Estou na 392. Tá todo mundo contente com essa resposta aí, né? Vamos ver o que vai ser. Pode acontecer, quem sabe não vamos fechar a porta. Sim, exato. Né? Vamos ver os grupos, vamos ver o projeto, né? Porque tem que ter, pra gente se propor, tu tem que estar num grupo que tu tem um projeto em comum, de continuidade, né? De um trabalho, então isso que... Alinhar pensamentos parecidos, né? Com certeza, né? Ter um projeto em comum pro coletivo, né? Porque essa proposta não são propostas de A ou B, da linha ou do, né? Uma proposta pro município de desenvolvimento. E sabe que isso deve ser uma vantagem, não sei se seria vantagem, não, um privilégio bem único, né? Imagina, tipo, isso é uma coisa que às vezes a gente não
tem coisas que nem eu digo assim, bom, esse podcast mesmo, esse convite, ele é uma forma também da gente documentar a tua história, né? Para daqui um tempo, as pessoas que vão ter um primeiro contato contigo, conhecer a tua história e tudo mais, os teus filhos daqui um pouco, alguma pergunta ou alguma resposta uma pergunta que não surgiu deles fazerem, em conhecer um outro lado da tua trajetória também, sim, de alguma outra forma. E uma coisa que a gente não pode deixar passar batido é que eu acho fantástico e te parabenizo, porque acredito que é uma coisa muito única. A pessoa está sendo, vamos dizer, desejada, né? Porque todas as pessoas que perguntaram foram eleitores, né? Em 2 municípios, né? Isso é uma coisa, assim, que imagino que seja difícil. Essa cobrança, assim, de ser de Caçapava e ter sido prefeita lá desde a época no pessoal, mas tu tinha que ter vindo aqui em Caçapava, né? E vice-versa. Mas eu fico muito feliz, né? Muito feliz, aceito com humildade, porque como eu disse, a gente tentou fazer um trabalho bom, algumas coisas a gente não conseguiu fazer, mas graças a Deus eu digo que eu fiquei até com orgulho de ficar com uma fama de durona, sabe? Porque sim, de fazer a coisa de durona no sentido de retidão, de correto, que são valores não da Aline Físio, não da Aline gestora, mas da Aline, filha do Manuel e da Regina, sim, né? São valores que a gente traz do berço. Em qualquer coisa, é a nossa obrigação trabalhar dessa forma. Sair com nome limpo, com tudo, né? O que a gente fez bastante coisa, algumas coisas não conseguimos fazer, né? Mas não por falta de vontade, talvez por tempo, de dinheiro, claro, né? Mas conseguimos melhorar a vida das pessoas, né? E que bom, então, que esse reconhecimento, né? Que ótimo. Eu achei lindíssimo isso. Quero agradecer a todos, que coisa boa, né? A gente ouvir falar, né? Bem... Show de bola. E uma pergunta, agora vamos mudar a chave, né? Vamos para a Aline Físio. Eu achei maravilhosa essa pergunta aqui, porque deve ser um mal que contempla a maioria das pessoas, né? que é a da minha amiga Jéssica. Desgaste no joelho. Quais precauções podem ser usadas para alívio da dor? Na verdade, foi precauções e pomadas, né? Mas aí o Wellington, nosso diretor, não, mas aí se tu perguntar a pomada, vai estar querendo uma consulta grátis. A pomada aí eu já não posso, porque é só médico, medicação, físio não pode. Que esse cuidado aí, olha, esse aí deve ser um mal muito recorrente entre as pessoas. Na verdade, o desgaste, né, que ela fala é a artrose, né? É o desgaste que acontece tanto o joelho quanto, às vezes, o ombro, que é menos proporções, porque não tem função de sustentação de peso, né? Mas, às vezes, também sustenta. Coluna, né? Que são os famosos biquinhos de papagaio, né? Os desgastes osteófitos, né? O impacto, né? O impacto não é bom, né? O peso demais, né? E atividades que impactam muito. A pessoa pode ter uma predisposição já genética para desenvolver artrose, né? A gente vê muitas pessoas aí com desgaste no quadril, acabam desenvolvendo para próteses, né? Para mudar a articulação, né? Então, cuidar as atividades de impacto, né? Às vezes, se já tem alguma dor, se já desenvolveu essa artrose, cuidar o peso, né? A utilização de calçados também, né? Um tênisinho é melhor que uma rasteirinha, né? Mas estou à disposição ali no centro de reabilitação da prefeitura também, se quiserem. E teremos também... Eu e mais 3 ótimos físios ali atendendo a nossa comunidade. E aqui em Caçapava também particular ou só Santana da Boa Vista? Aqui eu só trabalho na prefeitura. Isso, só no centro da reabilitação. Então, se você for de Santana da Boa Vista, você também temos um consultório em Santana. Vai poder entrar em contato ali no arrobinho ali, que a gente sempre coloca na descrição ali. Não, e comigo nas redes também, qualquer coisa, a gente dá orientação bem tranquilo, né? Nunca tive problema quanto a isso, só chama ali, a gente conversa, ou de política, ou de artrose, ou de desgaste, bem tranquilo. Coisa boa. Coisa boa. Bom, assim nós vamos nos encaminhando, né, para os finalmente. Fiz uma promessa, sempre prometo para todos vocês de tentar dar uma enxugada no tamanho dos episódios, né, porque como a gente comenta, né, a rotina de todo mundo ela é bem corrida, né, e também eu sempre procuro que fique aquele gostinho de quero mais, né.
Eu digo pro Elton, o meu desejo é que, que a gente consiga, apesar de a gente estar começando, a gente consiga fazer a parte 2, né, de todos os episódios, até porque a gente acaba construindo um laço de amizade, né, a partir do momento que a gente tem essa troca de ideia. Também sempre gosto de deixar a porta aberta, né, porque é uma demanda que não necessariamente precisa surgir de mim, né. Então, as portas da nossa casa, elas estão abertas aí, quando tu tiver uma novidade para nos contar aí, né? Talvez a novidade que a grande maioria espera, aí vai saber, né? O que a gente tem pela frente aí. Gostou do papo? Muito obrigada, Alexandre. Adorei, né? Muito gostoso esse papo mesmo, esse com chimarrãozinho, né? Como a gente disse, a gente nem se conhecia, né? Pessoalmente, só nos cruzávamos. O Wellington também, muito obrigada. Os nossos amigos que mandaram, o pessoal que mandou também, né? Esses questionamentos, né? É muito bom essa interação, né? A gente está conversando. Quero te agradecer muito mesmo, foi um grande prazer estar com vocês. Deixar para ti aí o espaço aí para tu mandar algum recado, alguma coisa que tu queira finalizar aí, alguma mensagem que às vezes a gente vem com vontade de entregar algo e não necessariamente, como eu sempre digo, né? Não tem roteiro, não combinamos, né, Aline? Sim. Conversaríamos, né? Então fica o espaço aí para tu mandar o teu... Não, eu só quero agradecer a ti novamente, a vocês, por essa oportunidade de estar conversando, mostrando um pouquinho da vida da gente, né? Bom relembrar algumas coisas, alguns desafios que a gente vai passando, esse dinamismo que a vida vai mudando, né? Agradecer o carinho de todos também por esses questionamentos. Que bom, né, que ouvir falar bem do trabalho da gente, né, se a gente se propõe a fazer uma coisa, a gente tenta dar o melhor da gente, com certeza eu tentei fazer isso, tento sempre, né, nem sempre a gente consegue, mas a Aline, gestora, Aline prefeito ou Aline Físio, tenta isso todo dia, superação a mim mesmo, né, que eu acho que é isso que a gente tem que superar, a gente mesmo e dar o melhor, poder ajudar as pessoas. Essa é a minha proposta. Mas muito obrigado por essa oportunidade de relembrar, tava com saudade dos assuntos da prefeitura também. O pessoal conseguiu ficar conhecendo um pouco da Aline, bastante da Aline, né? Sim. Coisa boa. Muito obrigada, obrigada a todos pela audiência também. Foi um grande prazer estar aqui. Fica as portas abertas. Eu te agradeço principalmente a confiança, né? É que nem eu digo pro Wellington, né? Eu sou um cara que sou bastante falante, me mantenho bastante ativo nas redes sociais. Então sei que também foi um convite, acho que se juntar todo o tempo aí que a gente combinou o nosso papo aí, a nossa conversa pré-podcast, não dá 5 minutos de conversa. Tive o privilégio de te conhecer pessoalmente. Agradeço a confiança. Fica às portas do nosso estúdio, da nossa empresa, do Império Quero deixar um abraço para o Heraldo também, meu amigo, que também, né? Show de bola. Sucesso para vocês também na empresa aqui, no Império de Sorvete. E só agradecer. Gratidão por hoje. Show de bola. Pessoal que acompanhou, a gente sempre fica feliz ali de acompanhar as pessoas que vão até o final do episódio, aí, que são bastante gente, um número bem surpreendente. Sabemos que os episódios são extensos. Obrigado. Deixem a sua curtida, o seu comentário lá. Só comentem se gostaram, né? Se vocês não gostaram de mim aí, vocês não comentem. Deixem a sua curtida aí, se inscrevam, envie para seus amigos. E até a próxima. Muito obrigado.